Bom, gente, estamos de volta, né? Rapidinho, intervalo comercial bem rápido. Quero agradecer aqui as pessoas que estão participando comigo no facebook.com/Diário de Teresópolis. Lembrando, né? No final do programa, eu, o Kleber e o pastor Tiago, vamos dar uma apanhada geral aqui nos comentários, vamos falar dos assuntos. O pessoal está gostando aqui do negócio da Guarda Municipal, estão falando lá do Salaco, né? A gente já encaminhou, inclusive, a demanda aqui do pessoal do Salaco lá para a Secretaria de Comunicação. Vamos ver, né, se as secretarias competentes para solucionar o problema buscam uma solução, pelo menos, né, dar uma posição lá para o pessoal do Salaco que está realmente sofrendo. E você continua participando, tá? Olha o nosso WhatsApp aí na tela para você participar, falar com o nosso jornalismo. A redação está lá esperando o teu contato, gente. Entra em contato agora, manda matéria, pode mandar foto, vídeo, fique à vontade. Bom, essa semana a gente começou aqui um projeto, na verdade, uma parceria com o governo Vinícius Clausen, em que nós oferecemos o nosso espaço para que as secretarias possam levar até o Teresopolitano o que neste início de trabalho, né, a gestão encontrou, aquilo que está sendo feito. Conversamos, né, com o secretário de Fazenda no começo da semana, o Fred esteve aqui, bateu um papo comigo, a gente falou um pouco, né, de como a Prefeitura espera nessa campanha do Refis dar uma oxigenada na administração. E hoje nós vamos ter um assunto espinhoso, mas graças a Deus a gente tem alguém que entende pra caramba da área, né? Vamos falar de orçamento, vamos falar de dificuldade. A Yara está aqui comigo. Yara, primeiro, muito bom te receber aqui. A gente já conversou em outros momentos, em outras entrevistas, mas no estúdio é a primeira vez, né? Isso mesmo. E Yara está estreando aqui no estúdio comigo. Mas o nosso assunto realmente é um assunto delicado, e é que talvez hoje tenha a maior dedicação, né, assim, por parte da gestão Clausen, né? A gente percebe que há uma preocupação muito grande. É um orçamento que não é, né, do governo, foi herdado de outros 2 prefeitos, né, e a gente está vendo um monte de problema acumulando, né, falta de dinheiro, falta de orçamento, falta de recursos. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente está ouvindo falar muita coisa, né, Yara? A população, está faltando dinheiro, o governo anterior pagou tudo que pôde pagar, esqueceu de pagar algumas coisas importantes, mas eu queria que você falasse assim, tecnicamente, né, para o nosso telespectador, se essa situação é ruim mesmo, assim, né, se está realmente desse jeito difícil e se a gente pode pensar em alguma solução aí, pelo menos para o final desse ano, né, Yara, que eu sei que está complicado mesmo. Anderson, primeiramente eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Falar de orçamento público e finanças públicas é uma coisa que eu tenho muito prazer em falar. Transparência é o pilar fundamental para que a administração pública aconteça de verdade. E a gente poder estar falando aqui com você sobre a atual situação do município é um privilégio, né? A gente ter esse momento aqui com você e a gente poder disponibilizar essa informação para o cidadão, né? Através de um veículo de comunicação tão importante quanto a TV Diário. Realmente a situação do município é bastante crítica, né? A gente tem que fazer uma retrospectiva para a gente entender como foi que o município chegou a essa situação, né? O município vinha passando por problemas sérios, né, já há bastante tempo. Chegava no final do exercício, a gente tinha que realmente fazer uma redução nos gastos com o pessoal, dar uma paradinha na máquina administrativa para poder conseguir suportar o término de um exercício. Vivemos a situação de 2011, né, foi um marco, né, claro, no país, né, o problema que a gente viveu. De lá para cá, o município passou por uma grande instabilidade política, né? Sem dúvida. Você não tem como sustentar uma empresa quando você substitui a empresa. A direção, né? A direção geral da empresa, né? Digamos assim, em média, né? Uma vez a cada ano. 7 prefeitos em 7 anos, né? Mas se a gente considerar as mudanças, né? Dentre esses 7, a gente chega a quase 20 alterações. É verdade, foram mais de 20 alterações. Entre idas e vindas. Isso. Exatamente. Né? Até
Até agora, o município viveu 4 prefeitos diferentes. Não é? Verdade. No mesmo ano. No mesmo ano. Isso é muito sério também. Para agravar toda essa situação, o país viveu uma grande crise política, uma grande crise econômica, né? Teresópolis faz parte de um estado que viveu também uma grave crise econômica. Quer dizer, o estado está começando a respirar agora, né? O caso da Petrobras afetou todos os municípios que arrecadam recursos de royalties de petróleo. A arrecadação de Teresópolis não é uma arrecadação tão significativa assim, mas representa uma arrecadação. O município sofreu, né, todos esses males, né? Então, quer dizer, uma hora essa conta chega de verdade, né? Eu não exagero em momento nenhum quando eu digo que é a pior situação que o município vive. Se não bastasse todos esses problemas que o município passou, a gente ainda vive problemas de precatório, né? Os órgãos de controle externo estão cada dia mais aprimorados nas suas atribuições, exigem cada vez mais que a máquina administrativa cumpra com o seu dever a tempo e a hora, né? Então, quer dizer, o município tem que se adequar a todas essas... A legislação mudou também, né? Ela está mais exigente. Eu não digo que a legislação tenha mudado, esteja mais exigente. A legislação esteve sempre exigente. Os órgãos é que não estão se aprimorando para cumprir com essas normas. A fiscalização em termos dessa aplicação é que está mais efetiva. Isso exige que o município esteja mais atento, que a máquina administrativa esteja mais eficiente. Então, a gente está vivendo todos esses problemas de uma única vez, né? Então, quer dizer, chegar até o término do exercício não vai ser fácil, tá? Isso não quer dizer que, terminado o exercício de 2018, 2019 seja um mar de calmarias. Pelo contrário. Não. A gente não vai conseguir... A gente tem situações como, por exemplo, dos salários, né? Já foram pagas 13 folhas salariais. 13 folhas. A gente está em setembro, gente. Já foram pagas 13 folhas no município de Teresópolis. Então, a gente não vai conseguir equilibrar isso da noite para o dia. Não tem como. A gente não vai conseguir recuperar todo o déficit que o município sofreu ao longo desses anos todos da noite para o dia. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? É difícil. A gente pedir mais paciência, mas a diferença é que existe uma equipe agora engajada, né? Não só a equipe, tá? A gente tem recebido apoio das mais diversas... Até instituições externas, né, de acompanhamento, de estudos, estão oferecendo, né, os seus préstimos ao município. Isso é muito bacana, né? Isso é uma retomada, inclusive, da credibilidade do governo municipal, né? Que mesmo em meio a tantas mudanças, né, 4 prefeitos em um ano só, continua agora, retoma essa capacidade de ter crédito com as instituições e com a população, né? Isso. Fundamental. E a gente tem recebido também apoio de cidadãos que têm a vontade de estar contribuindo com a gente. Essa semana eu tive o prazer de receber um senhor aposentado de uma instituição financeira renomada, mundialmente reconhecida, e ele bateu a porta do controle interno, oferecendo a contribuição dele. Ele falou, olha, eu tenho visto que o município está passando por problemas sérios. Eu não sei de que forma eu posso ajudar, mas eu tenho um largo conhecimento na área de economia, na área de política, estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Isso é muito bacana. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana. Isso nos reforça, né? Eu acredito que até motive, né, Yara? Porque isso. Quando a gente vê que tem pessoas... As dificuldades são grandes, mas quando você tem um apoio, né, principalmente da população, acaba motivando mesmo. Isso. A saída que existe, tá? Para que a gente consiga equilibrar as contas públicas no menor tempo possível, é realmente a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Há uns anos atrás, a gente ouvia falar que a máquina administrativa estava inchada, não é? Essa realidade hoje não existe, tá? Por exemplo, essa coisa de que as pessoas falam,
São muitos cargos comissionados, são muitas secretarias. Como é que está essa situação hoje da organização? Eu sei que ainda não é a organização que o governo Clausen gostaria de ter, né? Isso. Mas como é que está isso hoje? Ainda tem muito cargo comissionado? Ainda necessita rever isso? A gente tem que... Vamos supor, eu estou lá há muitos anos, né, Anderson? Você sabe disso. Claro, então, durante muitos anos... o culpado da história era a questão do cargo comissionado. Existem muitos cargos, existem muitas nomeações, mas a gente vive hoje uma outra crise, tá? É a crise administrativa por si só. Corpo de funcionários do município, ele está envelhecido. Há muitos anos o município não passa por um mês. Pagamento tem de subir bastante. Ela está que o município comissionar, que está inchado, está se aposentando. Do a gente tem para contar médico com pessoal para tratar ao pedido feito pedidos, né? O tempo que o município está analisando, a gente esteja ali, esteja pronto para atender de forma mais. Não e tem você, uma de entender a vida econômica. Economizar de alguma forma. Isso. As medidas já foram tomadas, quer dizer, sendo tomadas. A questão de recadastramento do servidor, isso aí foi uma ferramenta importante, verdade. Né? Porque aí a gente passa a entender realmente de que forma a máquina está trabalhando, né? E uma organização dentro da estrutura administrativa, a gente tem isso, colocar a máquina para trabalhar de mais eficiente. Então, medidas que possam ser tomadas de ajuste, elas já estão sendo tomadas, tá? E a gente agora está vivendo o momento do refis, é um momento importante. E a gente viu com o Fred que ele é um momento de engajamento, né? Muita administração organizar, a sociedade mesmo tem que se organizar, a oportunidade de resolver a tua vida no teu momento, você de doação das que não tem ação, participar no financiamento, participar de diferentes sugestões, não cumprindo com seu papel de cidadão. Claro. A gente começou também uma campanha para a questão da coleta do lixo, não é? Tem que ter consciência. Quando a gente não faz a gente não cumpre com a nossa participação da forma mais adequada, a gente acaba trazendo mais prejuízo para a gente mesmo. Claro. A administração fica cara e a gente que paga, esquece isso, né? Que quem paga a conta somos nós, né? É isso que a gente precisa entender, que os 486 mil para 2018... Tem dor. É porque assim, essa nomenclatura de público, né, ela é coisa que não tem dono, né, uma coisa que está no ar, né, bem subjetiva. O dono é de todos nós, somos os ordenadores desse dinheiro, né, Yara? Isso que é fundamental que as pessoas não percam a percepção disso. Isso é importante demais hoje. Primeiro, essa conscientização. E depois que as pessoas participem desse momento que a gente está tendo aqui, da gente poder conversar sobre o assunto, não é? A gente começa a discutir de que forma a máquina pública está andando, quais são as sugestões que a gente tem para que isso funcione melhor, não é? É a política da gestão, assim, essa questão de transparência, não é? Então, quer dizer, a prefeitura está com as portas abertas para a gente atender, para a gente dúvida, para a gente participar. Semana que vem a gente vê um momento desprezado pela maioria. Das décadas. Semana que vem a gente uma audiência pública para transferir, para colocar ao cidadão como andam as contas do governo. Essas audiências acontecem 6 vezes por ano, não é? E aí eu isso, né? E é uma frustração quando a gente não tem a participação. Procura por essas informações. Gente, cidadania não é só ir lá apertar o fim na tecla, né, da urna eletrônica. Cidadania é participativa, tem que ter acompanhamento. Inclusive, com essa noção de participação que a Yara está falando. Não é algo externo a você, né? A administração pública é sua, faz parte do teu dia a dia, tem que fazer parte do teu dia a dia. Você tem que se sentir motivado a participar também. E olha, eu vou dizer para vocês, esse treinamento de promoção de agências públicas, né, deveria ser a regra, acaba sendo exceções, né, algum uso disso. A gente tem que dar graças a Deus que o nosso município está fazendo uso, que o governo quer ouvir a tua opinião. Agora, da mesma forma que quando vai votar, que você despreza o teu voto e deixa com que outros façam a escolha por você, da mesma forma nesses mecanismos, seja nas audiências públicas que vão tratar do orçamento, seja nas audiências que vão falar das licitações que vão acontecer, de água, esgoto, de transporte público, as pessoas têm que parar com essa coisa de que os outros vão por você. Os problemas são nossos, a gente vive, a coleta, a gente com a rua esburacada, e a gente tem que resolver o problema também, né? Não vamos transferir essa responsabilidade. Os nossos representantes representam,
eles não nos substituem, né? Não é uma instituição, é uma representação. A gente tem que usar ela. A gente tem que usar. Tem outro detalhe importante. O gestor público ele não é obrigado a acertar sempre. Nunca, né? Pelo contrário, ele tem inclusive o direito de errar, mas ele tem o dever de corrigir os erros, né? Isso. E a gente está ali para receber as críticas de preferências construtivas. É verdade, né? Claro. E para que a gente receba essas críticas construtivas, qual é a nossa intenção? Vamos capacitar o cidadão. O cidadão precisa receber essas informações da forma mais correta possível. O cidadão precisa entender mais como é que a máquina administrativa funciona. As pessoas, quando falam para mim, falam, como é que você pode lidar com orçamento público, finanças públicas? É tudo tão complicado. Não é tão complicado assim. Se a gente transferir essa linguagem para uma linguagem mais simples. Simplificando os processos. Isso, vamos participar, vamos estar ali, entender como é que a coisa funciona. E dá para entender, tá, gente? Dá para entender sim. Eu não gosto de matemática. Não tem problema, você vai entender o orçamento. Estando na audiência pública, você vai ouvir, vai perceber o que está acontecendo. Na audiência pública, o que a gente tenta? Transferir aqueles números que são muitos relatórios, a gente tenta transferir aqueles números para uma linguagem mais fácil do cidadão entender. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa da parceria. É verdade. Essa parceria que vocês estão tendo com a gente agora, quer dizer, é fundamental para que nosso processo de transparência atinja o nosso objetivo. Chegue ao seu objetivo. A gente não tem necessidade nenhuma de... verdade. Gente, olha, um prazerzaço receber a Yara, né? Como eu disse aqui no começo da semana, a Yara é talvez um presente que o município tem, porque a sua capacitação acadêmica, né? A sua dedicação ao orçamento público, ao conhecimento específico, né? da máquina pública, para a gente é muito bom ter uma pessoa tão capacitada lá, cuidando desse problema tão sério. Eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive quando o Vinícius anunciou a Yara como secretária, tive a oportunidade de falar isso. Não estou rasgando seda só porque ela está aqui, porque eu já falei, inclusive, quando ela não estava, né? E deixar esse recado para você, né? Primeiro, agradecer a presença da Yara, é um prazer mesmo te receber, espero que você volte mais vezes. Né? Eu também. Com boas notícias, né? Fundamental. E convocar a população a participar. Por favor, participem, tá? Participem. Tá, o Kleber quer falar alguma coisa. Assisti e participei de uma entrevista de um tema tão delicado com tanta clareza. Aos dois, parabéns. Tá vendo, Yara? Obrigada. Aos dois, parabéns. E vocês sabem muito bem que eu tenho que meter o pau e meto, mas eu estou realmente bacana quanto foi esclarecedor, quanto fluiu, e tanto a entrevistada quanto o entrevistador, parabéns aos dois. Muito obrigado, Kleber. Obrigado. Eu preciso só fazer um reconhecimento, tá? Claro. Ninguém faz nenhum trabalho sozinho. Não, evidente. Por trás de Sua mim, equipe é maravilhosa, eu tenho uma equipe maravilhosa. de excelência, tanto de controle interno quanto de fazenda, de saúde, de educação. A equipe é uma equipe de excelência. E eu falo que eu conheço a maioria das pessoas, são realmente pessoas maravilhosas. São pessoas engajadas e que merecem nosso respeito também. Tá Obrigado, bom? Yara. Obrigada a você e eu torço por mais uma oportunidade como essa aqui. Será aberta sempre, sem dúvida nenhuma, quando você precisar. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, tá? Rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.